Meus irmãos, ao Pai Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos ficar de pé para orar, para dar início a essa escola bíblica dominical. Dê licença só da frente da câmera, por gentileza, irmã. Querido Deus e eterno Pai, nessa manhã, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade, Senhor, de estar aqui, Senhor, na tua casa, Senhor, unido e reunido com nossos irmãos, Pai, para te glorificar, Senhor, para te exaltar, ó Deus, dizer que tu és bom a todo tempo, Senhor, e a tua misericórdia dura de geração em geração, Senhor. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, Senhor, nossas transgressões, Senhor, e nos ajuda, Pai, nessa manhã, nos capacitando, Senhor, abrindo, Pai, o nosso entendimento para a tua palavra, Senhor, para que nós possamos, Senhor, absorver, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu Espírito. Nos ajuda nessa manhã, amigo professor, nos ajuda a entender a tua palavra, Senhor, como ela é, a verdadeira sã doutrina, Pai, e nos ensina, Senhor, e nos capacita, Pai, que nós possamos aprender, Senhor, um com os outros, para que teu nome seja glorificado em nome de Jesus. E os irmãos dizem? Amém. Amém. Vamos lá, meus irmãos, a nossa lição hoje é a lição 3, né? Lição 3, que o tema é, deixa eu abrir aqui a minha, o corpo e as consequências do pecado, né? Lição 3, o corpo e as consequências do pecado. Mas antes da gente iniciar essa escolinha, da gente iniciar o estudo e a leitura bíblica em classe, vamos lá, irmãos. Tem aqui uma pergunta para os irmãos que diz assim. Essa pergunta é para os irmãos auxiliar, respondendo uns aos outros, baseado no vosso conhecimento bíblico, né? Dentro de que você conhece segundo a palavra do Senhor. Não é uma resposta baseada nas suas ideias, nos seus pensamentos, mas baseado biblicamente, né? Vamos lá. Olha lá, a irmã está acordando agora, glória a Deus. Como exercer autoridade com equilíbrio na família? Isso aqui é uma pergunta para os irmãos, para nós dialogar. Como exercer autoridade com equilíbrio na família? Por exemplo, o que é uma autoridade desequilibrada? É uma mãe que grita com seus filhos. O que é uma autoridade desequilibrada? É um esposo que grita com a sua esposa. O que é autoridade desequilibrada? É uma esposa que não mede as palavras na hora de falar. Agora, como exercer essa autoridade com equilíbrio? Porque todos aqui foi delegado da autoridade. O varão, que é o homem, tem a sua autoridade diante da palavra, diante de Deus. A esposa também tem suas autoridades diante do Senhor. Os filhos também têm seus compromissos e vice-versa. O pastor tem o dele, os membros têm o dele. Agora, como exercer a autoridade na família, não no ministério, na família? Essa é a pergunta. Como exercer essa autoridade com equilíbrio na família? Vamos lá, está aberta a oportunidade. Eu acho que a gente mora. A gente mora, fala o capítulo 5. Fala sobre essas questões. Fala que os presbíteros, diáconos, né, devem manejar uma boa terra dos seus filhos na sua casa. Ele fala que só tem como se tiver na palavra. Se não tiver na palavra, não tem como. Se tiver na família da forma correta, se não tiver na palavra. Eu só estou, tipo assim, eu não li muito, eu não recordo muito, mas o que ele fala é sobre essa questão. Que, vamos dizer assim, se o homem e a mulher não estiver na palavra, não tem como ele liderar a sua casa ou manejar de forma correta a sua casa. Primeiro que ele não tem nem sentido o que é certo e errado. Como o senhor hoje, quando a gente vai ver um pai ou uma mãe, é gritaria com o filho. É tapa, carrinho, cabelo. Né? É uma lava-fé. Quando começa a brigar... Sim, exercer a autoridade com equilíbrio, né? Essa é... Equilíbrio. Equilíbrio. Porque a gente vai... Se a gente pegar uma noção, vamos colocar aqui o pessoal lá no mundo. Já percebeu como é que eles educam os filhos dele? Como é que os filhos dele andam, certinho, bonitinho, respeito, pelo menos a vista da vez, né? Então,
A gente vê que ali tem uma autoridade dentro da palavra. Eles ensinam. Não tem como uma criança ser respeitadora, ter um bom caráter desde pequena se não Tem guiar alguém na que palavra. ensine. Se o pai e a mãe não ensinarem na palavra, ela vai se tornar um rebelde como os outros. Então, não tem como ter uma liderança eficaz se não tiver por meio da palavra, do ensino da palavra. Alguém mais? Como exercer autoridade na família, né? Com equilíbrio. Como? Dê uma opinião, um pensamento, uma ideia. Daquilo que ele falou, da palavra, cada um sabe o seu lugar, né? Porque a vida ensina homem e mulher, né? A ter respeito um para com o outro. A gente que às vezes percebe as coisas de Deus, ou não faz aquilo que Deus quer, ou deixa de fazer, ou faz de forma errada, né? Então a Bíblia nos ensina, não é? O homem tem seu lugar, a mulher tem seu papel, não é? Como a disjuntora, o homem tem seu papel como cabeça. Ele é o sacerdote da casa. A mulher, querendo ou não, ele é o cabeça. As situações têm que passar tudo pelo Mas quando você fala essa mulher querendo ou não, você está falando mãe ímpia. Está falando da cristã, que a cristã já tem que saber que ele é o cabeça, né? Não, então. Se ela não obedece esse princípio, ela já está pecando. Ela está pecando, é isso que eu estou falando. Se a pessoa não obedecer esse princípio da palavra, ela já está em pecado, né? Porque independente se o marido for mais novo, mais velho, não sei o que não é o caso de o marido ser o carrasco, é o caso da mulher entender assim, não, ele é uma autoridade de Deus aqui no lar, ele é o esposo, né? Ele é o cabeça, ele é o pai do meu filho, ele é isso, ele é aquilo, né? Exercer, mas lógico que seja um cabeça com equilíbrio, não um homem que se diz cabeça desequilibrado, né? Um cabeça que traga harmonia para a família, né? Que cuide da família, né? Cuidar, para conversar com a família, que sabe instruir a esposa, os filhos, né? Não sendo um carrasco, mas a esposa dando o lugar que é devido que é do esposo, né? Sim. De sacerdote da casa. Porque às vezes também o homem às vezes se revolta porque o homem quer alinhar as coisas, mas a mulher ela quer tomar força, aí gera um conflito. Aí nenhum homem exerce a sua autoridade como um pai de família, como um cabeça segundo a Bíblia, e nem a mulher é sábia para edificar a casa, né? Então é mais ou menos por aí o caminho, né, irmãos? Como exercer a autoridade na família com equilíbrio. Outra pergunta. Como cuidar do corpo diante do estresse? Nós sabemos que nossos dias é dias corridos, é estressantes, é confusão, é trabalho, é problema da família, é problema da igreja, é problema... Por onde das horas tem problema, né? E diante desses problemas, sabemos que nosso corpo padece, nosso corpo sofre, né? Então, como cuidar do corpo diante do estresse? Como lidar com isso? Como é que eu estou me dando? Como é que eu estou me saindo diante dos estresses da vida, dos traumas? Como lidar? Quem tem uma opinião? Como lidar? Como tratar? Ao olhar bíblico. Eu sei que a gente tem o recurso do médico, que também é de Deus, não é feio. Você ir no médico dizer, eu estou estressada, eu estou chutando as paredes. É normal, você tem que ir lá, você está estressado, você precisa ir lá. Ele vai procurar um psicólogo, não é do diabo não, viu, irmão, procurar um psicólogo não. É de Deus, tá? Procura um psicólogo. Procurar um psicólogo não é estar doido, mas é buscar ajuda em quem pode te orientar, né? Vamos lá. Como cuidar do corpo diante do estresse? Eu creio que orando. Orando, boa. Buscando louvores, né? Que possam trazer paz para a sua vida, né? Porque quando eu sinto que estou assim, ficando nervosa, eu vou orar, eu oro a Deus e eu escuto louvor, que ajuda a acalmar a minha mente, né? Colocar a mente, oro para Deus, Senhor, põe a minha mente no lugar, né? Estabiliza, tira as incertezas da minha mente, porque a nossa vida tem muitas coisas que acontecem na nossa vida. Então, eu creio que na forma da gente lidar com o estresse, segundo a Bíblia, orando, e também uma forma de buscar matar a nossa carne é o jejum, né? O jejum ajuda a gente a matar essa carne que quer fazer tudo da forma que quer, né? Então, se você está sem jejuar, sem orar, sem buscar a Deus, você é explosivo, né? Você vem, você fala, você grita, Mas quando você começa a orar, buscar em jejum e oração, você começa a ter equilíbrio na sua mente. Você começa a ficar mais claro as coisas que estão erradas. Não, isso aqui eu não posso fazer, eu sou um cristão, eu sou uma cristã, esse comportamento não é de um cristão, é de uma cristã. Eu creio
vejo dessa forma. Lembrando que é como lidar com o estresse na vida, né? Não é como lidar com a crise. Não estou falando se já está em crise. O estresse é um conjunto de problemas. Vamos tentar desenhar assim, né? Agora, como lidar com o estresse? Por exemplo, nós podemos tentar ver qual é a fonte que está causando esse estresse na nossa vida, né? Por exemplo, nossa, meu marido me estressa demais, então quer dizer que ele é um marido desequilibrado. Nossa, a minha esposa, eu não estou aguentando minha esposa. Então alguma coisa está errada aí, irmão. Só como é que você vai lidar com esse estresse? Quando acontece aquilo, como é que você vai lidar com aquilo? Será que eu posso tentar resolver lá, cortar o mal pela raiz? Se é no trabalho que eu tô tendo muito estresse, eu falei pra minha líder esse dia, eu tava tendo muita dor de cabeça lá com os irmãos lá. Irmão, lembro não, viu? Eu falei, acho que não tá dando pra mim não. Eu tô chegando em casa, eu tô estressado. Eu tô tendo muita raiva aqui. Coisas simples que até uma criança vai fazer e parece que é patati e patatá pro lado e pro outro no serviço. Então eu tô tendo muito estresse com isso, eu tô já pra sair daqui. Porque se aquele tá fazendo mal, eu me desligo, meu amigo. Pode ser um irmão. Se um irmão meu andar comigo, ele tá me fazendo mal, eu desligo aquilo. Olha, meu irmão, se você é meu irmão, eu te amo. Mas passa para trás. Se eu tô no serviço, que o serviço tá me fazendo mal, tá me deixando doente, eu saio daquele serviço. Falo, ó, vem aqui, dá minhas contas. Passo na base, peço minhas contas. Eu sou assim. Por quê? Eu não posso deixar chegar numa crise. E a pessoa chegar no ponto de eu desmaiar de tanta raiva, porque acontece isso. Aí já é uma crise. Então, irmãos, como cuidar do estresse? Nosso corpo no dia a dia, como? Quem mais tem opinião aí? Para nós já entrar na lição. Os irmãos podem falar, tá? A escola bíblica é comunicativa, pode pôr suas ideias, se tiver errado, ninguém vai criticar, nós estamos aqui para aprender, né, irmãos? Essa é a ideia da escola bíblica dominical. Não é um culto que só o pastor, só o pregador fala, e às vezes as opiniões vêm na sua cabeça, você não pode expor porque está no culto, né? Mas aqui nós estamos sentados, estamos conversando. O importante é nós desenvolver um bom diálogo, onde haja uma concordância no corpo de Cristo, baseado dentro da nossa lição de hoje. Não temas fora do contexto. Fala lá, irmão João Vitor. Tem um ponto clínico, né? Bacana. Sim. É bem novo, se a pessoa nem conhece. Existe o hormônio do estresse, eu esqueci o nome. O hormônio do estresse. Né? Quando ele está em muito estresse, qualquer coisa. Se rachar essa cadeira aqui, eu já fico estressado, já não gosto. E ele tem como ser tratado, o estresse como? E tem algumas coisas que acontecem. Engordar. O estresse engorda a gente, dessa pochetinha, né? Então, um remédio que funciona para o estresse, porque às vezes a taxa de hormônio está muito alta. É o chamado magnésio. Né? Só mais para quando eu entender na parte clínica, tem como tratar o estresse também. Né? Porque o estresse é acumulação, vai acumulando. Uma coisinha aqui. E afeta tudo, irmão. Pô, por incrível que pareça, o estresse afeta a vida do casal, na relação sexual, afeta os pais nos filhos, os filhos no pai, afeta você na concentração. Né? Pode continuar, irmão. Então, é um juntamento, né? O estresse você vai juntando. E o estresse pode nascer o quê? Uma crise de ansiedade, uma crise de estresse, como o pastor falou, desmaiar. Daqui a pouco você está trabalhando, nasce e desliga. O seu cérebro entendeu que você está correndo perigo, ele vai e desliga você na hora dele, para você não acontecer algo pior. Né? Então, é muito complicado. As pessoas não levam a sério essa situação. Então. Mas é muito sério. Se você vê que você está muito estressado, qualquer coisa que a pessoa fala, dentro de casa, no trabalho, procura uma ajuda médica, procura a Deus, procura uma ajuda médica, não é do diabo, não é do diabo. É do corpo, né, irmão? O corpo sofre, né? Tem consequências o corpo. Tem coisas que é assim, tem coisas que é espiritual, mas tem coisa também que é física. Né? Sim. Se não for de Deus, eu não teria permitido ter médico aí para você. A ciência, né? Tudo. Medicina, né? Então, um remédio básico que dá para a gente começar para ver é o magnésio, tomar o magnésio. Você vai ver que o estresse ele traz até gordura do corpo, né? E a tal da gordura perigosa até para o fígado. Então o estresse, nós vai sentir o estresse, vai saber onde está o índice do estresse lá no fígado. Se você fizer um exame de fígado e tiver com muita gordura, você vai ver que você está muito estressado. Irmão, esse tema de hoje é muito bom. Os irmãos podem pôr no Google, né? O que é o estresse? Começa assim, o que é o estresse? O Google vai te falar o que é o estresse. Motivos que nos estressa, que causam estresse. Você vai ver lá, vai no Google, lá no Pai dos Burros. Vai lá, você vai ter um pouco de entendimento. Talvez você esteja passando por um estresse que você não entende que é um estresse, né? A gente tem que saber dividir as coisas. Tem que entender, como cristão, temos que orar para entender o que é uma ação maligna
e saber o que é um estresse. Você passou a vida toda sofrendo, quebrando a cabeça com o filho, teve 2, 3 casamentos, né? Sofreu muito, foi perseguido muito na vida. Muitas situações acontecem na nossa vida. Nosso corpo, ele reage em certa idade. E quando você é novo, tem 18 anos, 20 anos, nossa, você está na flor da pele, você está pulando, mas passou dos 30, dos 40, começa a ter umas reações que às vezes não é uma ação maligna, é uma consequência. É uma consequência de uma vida sofrida, né? Como nós falamos semana passada, é um aborto, é uma quebra do resguardo. Então tem pessoas que estão tá vivendo uma crise de muitos estresses, de pontos, né, na vida dela que hoje está vindo a consequência. Quando o corpo desliga, sempre tem que desligar. Quando eu tive a HPL, eu tive uma gravidez de alto risco. E foi muitas coisas que eu passei, né? Depois que eu tive ela, eu vejo algumas mudanças. Assim, por exemplo, assim, na questão, se alguém me estressar, eu guardo aquilo, mas só que aquilo, se torna uma crise. Aquilo, me afeta, entendeu? Antes eu guardaria e não me afetaria, mas hoje se eu guardar algo e eu guardar aquilo para mim, me afeta. Depois o meu corpo ele tem essa reação, justamente ele falou, porque se não é uma coisa assim que eu vá me cuidar com a pessoa, eu fico na minha, só que em vez de aquilo passar, não passa, aquilo vem pro meu corpo e tem o que aconteceu, né? Que eu desmaiei, eu desmaio, eu tenho a minha língua trava, o meu corpo trava, então tem tudo isso, tem uma afeta na vida da pessoa, afeta você, né? Então, tem isso aí. Então, tem reações do corpo que mudam o seu corpo. Você tem que saber lidar com isso aí. E saber que você, eu conversar com a pessoa, conversar com as pessoas que podem te estressar, ou falar, olha, eu não estou me sentindo bem. Isso aqui não faz bem para mim, isso né? Isso aqui não faz bem para mim. E a pessoa vai entender que não é você que quer fazer algo. É você que não suporta, não é você que é fraco naquilo, é você que realmente passou por situações, o seu corpo passou por muito estresse, situações de dor, de sofrimento, e aí agora... Quando vive aquele cenário, entra em crise. Entra em crise. Por exemplo, uma pessoa que fala assim, nossa, eu vi ele, comecei a me tremer, você já está em crise. Você não está mais no estresse. Né? Eu vi ela, nossa, você já está numa crise. Você só não quer entender que você está numa crise, mas você já está. Você não está mais estressado por aquilo que aconteceu. Eu não aguento ver meu ex-marido porque me dá uma crise de nervo. Você já está numa crise, a verdade é essa. Só que você teve os seus estresses e nunca tratou. Hoje você tem uma crise dentro de você, que a qualquer momento ou qualquer situação paralela àquela, ela desencadeia dentro de você e você entra em crise. A verdade é essa. Vamos lá. Né? O corpo e as consequências do pecado. O texto áureo diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. A verdade prática é o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, né? Na alma e no espírito, mas a redenção em Cristo, né? O último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente, amém? Vamos lá, irmão, para a nossa leitura bíblica em classe, está lá em Gênesis 3, né? Do 17 ao 18, depois do 17 ao 19, depois Eclesiastes do 1 ao 7. Primeiro vamos para Gênesis 3, né? E Adão disse, porquanto deste ouvidos, e Adão disse, né? Isso é Deus falando para Adão. Deixa eu falar aqui com vírgula, né? Senão daqui a pouco eu vou ler, vai embaralhar tudo aqui. Vamos lá. Isso é importante, né, irmãos? A gente ter as vírgulas do texto, né? Não ler correndo, né? E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de quem? Da tua mulher. E comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Irmã Ivanilda. Espinhos e cardos também te produzirás, e comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Lembra-te do teu Criador dos dias da tua
publicidade, anos que venham os novos dias, e cheguem os anos nos quais venham a dizer, não tem neles contentamento. Antes que se escureça o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a ver as nuvens depois da chuva. No dia que entenderem os barcos Pera aí, meu quarto. e se curvarem os homens fora, e cessarem de murmurar, pois já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas mulheres. E as duas portas da rua se fecharam, por causa do baixo ruído da corredora, e se levanta a voz das almas, e todas as vozes do canto se baixaram. Muito bem, quando terminaram do que estavam no alto, e a houve espanto no caminho, e floresce as madoeiras e os gafanhotos, por um trecho de Bom dia. Amém. abdique, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os protetores andarão rodeados pela praça. É antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despadeça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra, como era, e o Espírito volta a Deus, seu Deus. Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador, após a primeira transgressão. Não muito depois, a morte física entrou na história humana, começando por Abel. Os impactos do pecado no corpo, a parte material do ser humano, é o assunto dessa lição. O tópico 1. A certificação divina. O homem foi criado perfeito pelas mãos do Criador em toda a sua constituição, incluindo o corpo. Além da perfeição, fazer parte da nossa natureza divina. Da natureza divina. O próprio Deus, após a criação do homem, certificou a qualidade de sua obra. E eis que era tudo muito bom. Havia plenitude de vida no primeiro casal. Adão e Eva viviam em completa harmonia com Deus, consigo mesmo, entre si e com a natureza. Quão aprazível era esse maravilhoso estado original, afetado pelo pecado. Nossa mente não consegue descrevê-lo, assim como não temos compreensão plena da glória futura na restauração de todas essas coisas. Amém? Vamos abrir Romanos 8:18 ao 23? Assim como não temos compreensão plena da glória futura na restauração de todas as coisas. Romanos 8, do 18 ao 23. Pode ler em voz alta, por favor? Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura esperar a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção, para a liberdade agora dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme está juntamente com dor de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos a premissa do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Toda a criação geme. Né? Então, Adão vivia ali em harmonia com Deus, né? E com toda a criação divina, tudo aquilo que Deus criou. Mas depois do pecado ele perdeu. E como diz o texto ali agora,
que toda a criação geme, a natureza depois do pecado geme por causa do homem, porque o pecado entrou no mundo. O homem geme, a mulher geme por causa do pecado, né? Do pecado original de Adão e Eva. Parece que é uma coisa, estava um silêncio, né? Só foi começar a escolinha, nós temos que orar para colocar essa porta, irmão, em nome de Jesus, viu? Porque o inimigo é sujo, estava um silêncio, né? Os irmãos viram. Agora começou a dar aula, é complicado. Bem assim, um dia começou, estava de boa. Quando começou a tocar um som ali. É interessante, irmão, né? O pecado e a dor, o 2 do tópico 1. A indizível sensação de bem-estar que o homem desfrutava era proveniente da vida que recebera de Deus e fluía em todo o seu ser. O pecado trouxe a incômoda experiência da dor, provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos. Um complexo de alterações que vão de perda de comunhão com Deus e da restrição à árvore da vida. A vivência em um ambiente agora adverso, amaldiçoado, por causa das transgressões de Adão. Por causa da transgressão de Adão. Em meio a tudo isso, o corpo passou a padecer e se degenerar, até cumprir a sentença final, retorno ao pó. Por mais que se cuide dessa matéria, depois da queda, o caminho natural da vida é o envelhecimento e a morte. Por mais que nós cuide desse corpinho aí que você tem, não tem outro caminho. Por mais que façam cirurgia, né, por mais que estique a pele, não tem outro caminho. Depois do pecado, vai chegar a velhice e todos vamos descer a sepultura. E o pó volta à terra, como era, como nós acabamos de ler, e o espírito volta a Deus, que o Deus. O 3, velhice, autenticidade e gratidão. Vamos lá. Dentro do grave quadro de adoecimento mental que marca a sociedade hoje, um novo transtorno tem sido diagnosticado. A gerontofobia é um terrível e mórbido medo de envelhecer, que causa ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade. A Bíblia fala da velhice de uma forma natural, clara e direta, ressaltando seu valor e honra. Vamos ver aqui, Jó 12. Vamos abrir aqui. A Bíblia fala da velhice de uma forma natural, clara e direta, ressaltando seu valor e honra. Jó 12. A sabedoria se acha entre os idosos. A vida longa traz entendimento. A sabedoria se acha nos idosos. E o que, irmão? A vida longa traz entendimento. E a vida longa traz entendimento. Então é uma contradição, né, irmão? Eu não posso ter 70 anos e fazer coisa de menino de 15, né? Então, se a vida nos traz entendimento, né, e nos leva à sabedoria, como é que eu posso ter 30 anos e estou agindo como se eu tivesse 15? Né? Quanto mais eu vou vivendo, né, mais eu vou recebendo experiência, mais sabedoria. Vamos ver Levítico 19:32? Só para nós fechar esse assunto aqui. Levíticos 19:32. Levíticos 19:32. A irmã Elisvane pode saber sua Bíblia também, tá? Nós estamos na escola bíblica, né, irmãos? Levante-se na presença dos idosos. Honre os anciãos. Tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Levante na presença dos idosos, né? Honre os anciões, né? Honrar os mais velhos de Deus também, tá? Enquanto isso, assiste-se a uma cultura de negação dessa fase da vida, a começar pela rejeição da palavra velho. Olha lá, irmão. Cuidar de si mesmo é muito importante, mas é preciso ser sábio e viver todas as fases da vida de maneira autêntica, em profunda gratidão e temor a Deus. Palavra velha. Quem nunca se ofendeu em ser chamado de velho aqui? Vamos lá. As pessoas não querem aceitar que está chegando a velhice para ela. Por exemplo, a minha esposa tem 50 anos. Ela ainda quer pular igual a menina de 16. Eu estou com uma dor aqui. Eu falei, minha irmã, já é 50. Eu já sou 37, vou fazer 38. Eu não sou mais um garoto de 25 anos, de 15, de 20. Então nós devemos aproveitar, porque assim, cada fase da nossa vida tem os momentos bons. Você tem que saber dividir, né? E tem pessoas que entram na crise. Nossa, eu tô ficando velho aqui, os pés de galinha, né? O cabelo tá ficando branco. Nós temos que ter consciência e aceitar. Essa é uma etapa da nossa vida.
Tem pessoas no meu trabalho lá que quando a gente fala, pode passar a senhora. Ela fala, a senhora está no céu. Aí agora eu aprendi a responder, diz que a ignorância está na terra, né? Isso é um modo de respeito, né? Quando alguém te chama de senhor ou de senhora, não ignore. Eu vou na loja, a pessoa fala assim, senhor, pode vir. Eu falo, caramba. Eu falo, obrigado. É um respeito. E outra, eu não sou mais um garoto, já estou mais para um senhor. Já estou na casa dos 40, do segundo tempo. Você entende, irmão? Então, nós precisamos, né, aceitar isso, porque existe uma cultura, né, de negação dessa fase. As pessoas, por exemplo, vamos aqui, tem pessoas que ela tem 60 anos, mas ela parece uma pombinha, ela quer ser uma pombinha, bota um shortinho mostrando a polpa da bunda, um salto alto, se pinta, dá escova no cabelo e tá rebolando na rua. É a garotinha da favela. Né, irmãos? Então nós temos que entender, uma hora nós fomos jovens, outra hora você foi jovem, só que nós estamos agora envelhecendo. Os cabelos brancos chegou, os netos chegou. Você tem que perder as qualidades de mocinha, porque você não é mais mocinha. E eu acho, irmão, na minha opinião, agora eu vou abrir minha opinião, eu acho feio uma véia que se acha nova. Também eu acho feio uma nova que se acha uma véia. Não é só contra as velhas. Eu acho que a senhora tem que ter o seu lugar de senhora. Tem que ter o seu modo de ser uma senhora. Né? E não querer ser uma novinha, como diz aí, né? Novinha, novinha e senhora é senhora. E nós temos que ter essa consciência. Né? É a fase da vida. A começar pela rejeição da palavra velho. Cuidar de si é muito importante, mas é preciso ser sábio e viver todas as fases da vida de maneira autêntica e profunda gratidão e temor a Deus. Então, envelhecer com sabedoria, envelhecer com inteligência, saber que tem coisas que já passou da sua fase. Né? Eu não posso correr mais igual um garoto de 16 anos. Eu não vou alcançar ele. Tá entendendo? Eu já tenho 37, eu tenho que saber que eu posso correr, mas com limitações. É eu entender. Tem dias que eu me olho no espelho e digo, senhor, aquele garoto de 25 anos já não é mais. E você tá triste porque tá ficando velho, pastor? Não, irmão. Gratidão a Deus pelos dias que Ele tem me dado. É o ciclo. Você nasceu, você cresceu, você está envelhecendo, você vai morrer mais cedo ou mais tarde. Não estou dizendo que vai morrer, ninguém vai morrer aqui agora. Não é isso que eu estou dizendo, não me interprete mal. Mas é você ter que entender. Hoje você está novo, está cheio de saúde. É por isso que Salomão fala, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Porque vai vir anos em qual você vai dizer, não tenho neles contentamento. Então, nós precisamos entender o processo da vida, gente. Hoje nós somos novos, tem saúde. Hoje mãe Ivanilda aí tá, né? Vem a pé do trabalho, esbanjando saúde. Olha o peito com essa arada. Vai ser um dia que esse peito vai estar caído. Por mais que você se trate, mais que você faça uma academia, mas chega uma hora, irmão, que tudo cai. Cai os dentes, cai o olhar fica cansado, vem os cabelos brancos. Olha que o irmão já tá com os cabelos brancos. Há quem diga que é resultado do casamento. É a crise do irmão. Cada um tem suas crises. O cabelo fica, né, esbranquece mais rápido, o homem pensa muito. Então, irmãos, aproveitar agora enquanto você está com saúde. Então, né? Mas eu já cheguei na fase de 50. Viva com qualidade, né? Seja uma senhora, seja um senhor com qualidade. Faça um exercício, faça uma caminhada. Mude sua alimentação. Se cuide, se valorize. Para quê? Para que você tenha uma velhice com qualidade. Eu peço a Deus, Senhor, que eu viva muitos anos, mas eu peço assim, Senhor, que eu não fique numa cadeira de roda, né? Um final amargo. É isso que eu peço ao Senhor. Que eu seja um senhorzinho, mas cheio de saúde. Né? De vitalidade. Quando chegar o tempo do Senhor recolher, Ele vai recolher, mas é o ciclo da vida. Eu não posso me apegar a isso, porque tem pessoas que têm trauma da velhice. Não. O assunto aqui é mais complexo do que nós pensamos. Olha, irmão, essa semana todo mundo estranhou, só menos ela. Nós lá em pé assim, chegou uma senhora, irmão, mas o beijo dela era 2. Era assim. Ela fez um negócio, um botox, tá, meu irmão? Meu irmão, o que era aquilo? E uma maquiagem, um batom vermelhão, um tanto de pó na cara, uma calça, um shortinho apertado, botou um levanta tudo aí, levantou tudo. Meu irmão, eu olhei assim, todo mundo olhou assim, todo mundo virou o rosto. Meu Deus, que feio, irmão. Ficou feio. Ficou feio, parecia um traveco, parecia um travesti a mulher. Por que aquela mulher não aceita que ela já é uma senhora? Por que não procura uma caminhada, né? Por que não faz exercício no lugar da maquiagem? Você sabia que seu corpo ele estica se você fizer exercício? Assim que você acorda, seus músculos estão tudo descansados. Se você fizer assim, ó, agora tá o pastor agora ensinando estética.
Eu digo isso porque ao longo da vida eu vou vendo essas coisas, né? Você faz assim, ó, não é careta não, ó. Mas você faz assim, seu corpo, ele tende a pele esticar novamente. Você está se tratando naturalmente, mas não tem como você ter 200 anos e querer estar com a pele esticadinha. É normal se olhar, ver um pé de galinha, uma rugazinha. Gente, amadureça com qualidade, com sabedoria. E ali a mulher, ela saiu do natural e ficou feio. Tá entendendo? Tem pessoas que não aceitam. Precisamos reconhecer as características e a importância de cada etapa da nossa existência. É novo, tem vigor. Deixa agora para ele que é novo. Né? Se não consegue correr mais atrás da bola, fica na beira do campo apitando o jogo. Irmão, deixa o menino correr. Né? Não consegue correr mais, anda devagar. Né? Mano, e isso, os irmãos sabem muito bem cada um da área da sua vida. Hoje os irmãos são novos. Quem está abaixo dos 30, nossa, ainda está com aquele gás que, pelo amor de Deus, sobe até nas paredes. Mas passou dos 40, meu lindo e minha linda, vai aceitando esse corpo pesado. Tem dia que eu digo assim, mas estou com cansaço nas pernas. É a idade, filho. É a corrente sanguínea, já não circula mais como você tinha 20 anos. E aí cabe eu me cuidar, procurar um médico, procurar ajuda, botar as pernas para cima, caminhar menos. Tá entendendo, irmão? Quero que os irmãos comentem sobre esse assunto. Sobre se cuidar, sobre entender que chegou a idade. Por exemplo, a mãe da Ivete tem 90 anos, está com um problema na vesícula, uma pedra. Gente, é o ciclo da vida. Mais cedo ou mais tarde, ela vai ser desligada desse mundo. Eu sei que a gente, humanamente, não queremos aceitar, mas acima das coisas humanas está a vontade de Deus, está a permissão de Deus. Então Deus deu a vida, foi bom, 90 anos, viveu, curtiu. Hoje está velhinha, está cansada. Chega uma hora que ela vai ir, eu vou chorar, vai doer. Mas eu tenho que me conformar, eu não posso botar aquilo na mente e se tornar um trauma. Né? Porque pessoas que não aceitam a morte levam sobre si traumas. Né? Meu filho morreu, eu estou traumatizado, eu não quero mais outro filho. Não, irmã, vai lá, faz outro filho de novo. A vida continua. Meu filho tinha 40 anos, ele morreu, eu sou uma velhinha, agora não vou aguentar mais cedo. Você vai aguentar sim, irmã. Que fé é essa? É o ciclo da vida, foi seu Deus que fez assim. Não é o diabo, não. Os irmãos têm algo a comentar sobre esse assunto? Eu falo sobre você cuidar, né? Você olha pra minha mãe, que não disse, né? Ter essa idade. Ela tem quantos anos, irmã Ivete? Tem quantos anos, irmã? 62, tá enxuta, porque ela tomou banho e se secou, né? Mas é o interessante. Tem pessoa que a genética é melhor. Melhor. Sim. Demora mais envelhecer, né, irmão? Eu, graças a Deus, eu tinha a genética da minha mãe. Eu vou envelhecer mais lento. Sim. Mas é interessante. Mas você já percebeu que as pessoas mais antigas demora mais. Que vive mais. Tem mais longevidade de vida. A de hoje é muito difícil, sabe? Ela vai se acabando muito mais rápido, degrada muito rápido. Por quê? As comidas, os alimentos, a tela em excesso, açúcar, assim falta de exercício, sedentarismo. Então, irmão, isso aqui é muito bom, viu? O assunto assim tocado aqui agora, sedentarismo, né? Falta de exercício, né, irmãos? Ninguém se preocupa que fazer uma caminhada. Um dia eu levantei um grupo de caminhada aí, só foi uma semana. Não é preciso voltar ativa, irmão. Tá esperando, eu tô percebendo. Vai lá. Celular. O tal do celular ele tira o sono. Ele tira o sono. Verdade. É uma tecnologia que tem, porque assim, não teria sentido vender celular se fosse só para mexer quando o pessoal quisesse. Então eles fazem algo para viciar a sua mente. Uma chamada luz azul que tem no celular. Ela chama a sua atenção e você não consegue dormir. Então, vai esse fator, vai filme. Se não dorme, já não acorda bem nas minhas horas que, segundo a ciência, ou a medicina fala que é 8 horas. Aí já acorda com um pico de estresse e a gente não percebe. Às vezes o estresse não está no casamento, está no celular que você, né? Às vezes é em outras coisas que você não se aceita. Irmão, vamos se aceitar. Vamos se aceitar como Deus te fez, querido. Nós estamos envelhecendo, pode continuar, irmão. É aquela questão, né? A Bíblia diz assim, nós devemos cuidar do Espírito Santo. Mas como estão cuidando? Será que as pessoas acham que cuidado pelo Espírito Santo é só vir orar, jejuar? Não. Quando ele fala isso, tá? Na Bíblia fala sobre exercício físico. O exercício físico é bom? Sim. Só não é mais proveitoso que a nossa fé. Né? Mas só que ele também deve ser praticado. Sim. A gente tem que largar a procrastinação. Procrastinação, é a preguiça de fazer as coisas. Não tem ânimo,
Olha, para tudo a gente tem que ter iniciativa para fazer. Se a gente não tem iniciativa, nunca vai começar. E o nosso corpo está só caindo. A gravidade está cobrando. O tempo está cobrando. E as consequências vêm, né, irmão? Olha, a gente é cristão, tá? A gente não está ileso dessa enfermidade. Sim. Então a gente tem que se cuidar. Aí tem pessoas que têm, tipo assim, mas é médico, é satanás, isso, Não, não. não é, a gente pode se cuidar, se cuide daquilo que Deus te deu. Olha, é um pecado você deixar o seu Desleixar do corpo. padecer. É um pecado. Não se cuidar é um pecado também. As pessoas acham que não, pecado é só matar, roubar. Não, filho. Você não cuidar do seu corpo é pecado também. Porque você está destruindo aquilo que Deus te deu. Olha, é a mesma coisa, para você tem uma casa. E o senhor está vendo que o reboco está caindo, o senhor não vai lá, quebra o resto do reboco velho, tira os morros e reboca novamente. Futuramente aquela casa vai acontecer o quê com aquela casa? Ela vai se deteriorar cada dia mais até que ela vai cair, não vai aguentar mais. Assim é o nosso tempo, é o nosso corpo. Começa uma dorzinha aqui, você não vai saber o que é, não começa a tratar. Quando vai vir, vira um câncer. Aí o câncer pega as matérias tudo, destrói tudo, daqui a pouco você está numa cama. Daqui a pouco morre, e aí? Entendeu? Por isso que a semelhança nós não temos. Porque nós devemos estudar. O tempo se deteriora. Sim, e toda dor no corpo é uma vez, né, irmão? Toda dor no corpo é uma vez de algo que não está normal, né? Então isso é muito bom. Nós estamos falando mais sobre isso, né? Sobre se cuidar, sobre aceitar que chegou a idade. Quem aqui não aceitou que chegou a idade ainda? Fala a verdade. Não, pastor, não aceito que eu tô com essa idade, não. Alguém não aceita aqui a sua idade? Mas não é só dizer aqui que fica calado aqui, não. No dia a dia você disse, aceita ou você não aceita. Essa questão sobre isso que você falou, né? Tratar os traumas, aceitar a sua idade. Por quê? E que geração vamos passar para os nossos futuros netos, não é? Se formos pessoas insensatas, o que vamos passar para os nossos netos? Porque a Bíblia fala, né, que quando o velho dará mais frutos, né? Então, você tem que... O que você vai passar para os seus netos? Insegurança? Quais as palavras que você vai ter para os seus netos, para os seus bisnetos? Quando você ficar velho, que você é um velho inseguro, que você é uma velha insegura, que você não sabe que momentos você está de um jeito, que momentos de outro. Eu penso assim, né? Eu não quero ser uma avó e aí eu não ter... tá em picos com meus netos, né? Não ter um equilíbrio. Porque nós, quando ficarmos velhos, vamos passar para outras gerações. E o que vamos passar para outras gerações? Insegurança, né? Não podemos passar para outras gerações de segurança. Vai tomar um conselho seu, você vai dar não, você tem que ter firmeza. Que os seus netos, eu penso assim, que os meus netos vão pensar: nossa, minha avó não tem nada de bom para oferecer. Minha avó só fala bobagem, porque tem neto que fala que a avó só fala besteira, né? Minha avó não tem nada de bom para oferecer. Minha avó não fala nada disso. Empreste. Então, nós, como pessoas que estão envelhecendo, como o pastor falou, aceitar a idade, é o que acontece. Essa mulher, o que ela vai passar para os netos dela? Uma mulher toda recalchutada, né? Cheia de coisa que é de ser nova. Então, o que ela vai passar para os netos? Que vai ser piriguete, vai ser uma pessoa, né? Não tem nada para passar. Então, uma pessoa dessa vai se inspirar como uma avó. Uma avó dessa vai se inspirar o quê? A minha avó não tem de bom, minha avó só sabe falar o quê? Então, eu creio, nessa questão que o pastor falou, os velhos envelhecem para ser exemplo lá na frente para outra geração que vai vir, né? Os filhos, netos. Então, cada um se coloca na posição a que foi chamada ali nessa situação. Porque o que você vai passar para os seus netos? Então, você vai ser alegre, você vai ser triste, é isso que eu estou falando. Então, no resumo final, cada um saber para que foi chamado. O velho saber que vai ficar velho e vai ter uma geração aí para ele educar, para ele passar algo para a geração nova. Amém. Vamos lá. É o tópico 2, a responsabilidade humana. Corpo e livre-arbítrio. Como consequência de sua transgressão, Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal. E todos os seus descendentes nascem inclinados ao pecado. Vamos lá ver Romanos 5:12. E todos os seus descendentes, nós também fazemos parte disso, nascem inclinados ao pecado. Romanos 5:12.
homem. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Mas apesar de o pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, não o aniquilou, né? Está lá em Gênesis 9:6, Tiago 3:9. Um dos significados disso é que o ser humano continua dotado de livre-arbítrio, né? Somos responsáveis pelo uso de nosso corpo, para o bem ou para o mal. Como disse Deus a Caim, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. O 2, a potencialização do sofrimento. Além das consequências naturais decorrentes do corpo original, o corpo também sofre impactos das transgressões que o ser humano pratica ao longo da vida, inclusive contra si mesmo. Vamos lá, Romanos 1:24, 1 Coríntios 6:18. O corpo também sofre impacto das transgressões que o ser humano pratica ao longo da vida, inclusive contra si mesmo. Romanos 1:24. Deus nos entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Olha lá, irmão, por isso Deus o entregou. Deus não vai ficar brigando com você se você é desleixado com você mesmo. Se você entrega o seu corpo a né, imundície, relação sexual ilícita, Deus entregou para destruição do próprio corpo. A própria pessoa, né, se destrói, né? 1 Coríntios 6:18. Cuja negociedade sexual, todos os outros pecados que alguém comete, quando o corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. De todos os pecados, né? A maioria dos pecados todos são fora do corpo, mas o que se prostitui, que peca contra o seu próprio corpo, né? Então, nós estamos numa geração aí, irmão, que os jovens, principalmente, eles pecam contra o seu próprio corpo desordenadamente, né? Tipo, eles querem fazer sexo e pronto. Essa juventude aí, irmão, eles querem fazer sexo porque quer fazer sexo. O menino chega perto da menina, ele quer ter relação sexual com ela. E ela quer ter... Aliás, nem os meninos estão pedindo mais. Hoje em dia, os meninos estão pedindo. Essa potencialização do sofrimento decorre das obras da carne. Natureza pecaminosa, Gálatas 5:19-21, não precisa abrir. É a manifestação do espírito de inimizade contra Deus, que Satanás, a antiga serpente, instalou no coração humano, ainda no Éden. Vamos lá ver Tiago 4. Essa do Éden que ele instalou está lá em Gênesis 3:1, né? Ao 6. Tiago 4, do 1 ao 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreia dentro de vocês. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Mata e inveja, mas não conseguem obter o que deseja. Vocês vivem a lutar e fazer guerra. Não tem, porque não pede. Quando pede, não recebe, pois pede por motivos errados para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Então, isso aí é aquilo que Satanás, né, a antiga serpente, instalou no coração do homem. Então, irmãos, isso aí, se você der lugar, vai surgir dentro de você. É uma escolha. O bem e o mal está diante de nós, né? Isso aí que o irmão acabou de ler. Foi o que a antiga serpente botou dentro de Adão e Eva, e assim sobreveio sobre a raça humana, né? Esse quadro de corrupção foi observado logo nas primeiras gerações e somente se agravava. Olha, vamos ver lá na primeira geração. Vamos lá, Gênesis 6, 1 ao 5. Gênesis 6, 1, 2, 3, 4, 5. Quando o homem começaram a multiplicar-se na terra e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que a filha dos homens era bonita e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naquele dia havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e ela lhe deram filho, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e semente para o mal.
Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolente. Irmãos, tem dois. Você viu ali que o irmão leu o texto ali? Que o homem viverá quantos anos? 120. Aí foi quando começou aquela pecaiada ali da época de Noé, né? Quando Deus falou com Noé para destruir. Então, o homem estava determinado a viver 120 anos, por causa da corrupção do homem, quando nós acabamos de ler o texto ali. Mas tem outros, ainda no Velho Testamento, tem uma passagem que fala outra idade para o homem. Acho que os irmãos já acharam essa passagem, né? Então, no começo, Deus tinha falado 120 anos, que era os dias dos homens, né? O limite de dias dos homens. Tá, tem pessoas que passam? Tem, mas cada caso é um caso. Mas tem um outro texto que fala da idade do homem, né? Salmo 90:10. Leia aí, irmão, para nós, Salmo 90:10. Então, veja que lá no Gênesis, Deus falou 120 anos. Aí o tempo vai passando, a iniquidade vai aumentando, os homens vão se corrompendo. Agora bora ver o que Deus fala através do salmista Davi. Ali Deus falou ali, né, para a geração de Noé, que era 120 anos, por causa da corrupção, que o Espírito de Deus não contenderia, né, para sempre com o homem. O homem era mau, o Senhor se arrependeu, né? O Senhor se entristeceu de ter feito o homem. Agora, irmão João Vitor, agora já mudou. Veja bem como é que é. Leia, irmão João Vitor. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. 80 anos, irmão. É 70, né? 70 anos. Se você viver 70 anos, você está na Bíblia. Você viu muito. Agora os que chegam a 80 a 90, o orgulho dele é o quê? Canseira. É o que mais a Ivete escuta a mãe dela falar: minha filha, tô cansadinha. Não sei se quando você voltar aqui, eu vou estar aqui. Por quê? Porque é o que tem para contar. Ela não vai contar as glórias de quando ela tinha 20 anos. O orgulho, agora, a coisa que ela tem dentro dela: tô cansadinha, tô gemendo, que Deus me recolha logo. Você tá entendendo? Então, irmão, parece que é inaceitável, mas tem que aceitar. Ah, pastor, você está dizendo que eu tenho que aceitar? Não, irmão, não estou dizendo. Eu, no começo, eu fiquei conformado com a morte da minha mãe. Nova, 54 anos, 55. Não chegou nem de 70. Mas foi o quê? Foi consequência do pecado. Fumar é pecado. Beber é pecado. Então, o que você faz na sua juventude vai dizer como vai ser a sua velhice. Tem um irmão meu, ele... acho que já está na casa de 50 anos também. Ele bebe muito. A gente já aconselhou ele, né, um tempo atrás. Pai, não bebe, tá? Você vai morrer. Ah, eu vou morrer todo jeito. Então, olha o pensamento do homem sem Deus. Porque vai morrer, ele tem que se degradar mais rápido. Você está entendendo a questão de cuidar de si ou não? Tá, você vai morrer. Mas porque você vai morrer, você não vai cuidar mais de você? Porque você vai morrer, você não faz o exame de coração, não faz o exame de diabetes, não faz exame para nada? Você não vai se cuidar de você? Não, eu vou morrer sim, mas eu tenho que me cuidar. Tenho que ir no médico, tenho que fazer exercício, tenho que evitar, né, irmão? Olha, uma coisa que eu vou falar para os irmãos. Se os irmãos bem soubessem, nós não bebíamos refrigerante, irmão. Toda vez que você está bebendo refrigerante, você está maltratando o seu próprio corpo. E a gente bebe, né? Se a gente pudesse, nós tirava das nossas refeições as refrigerantes, irmão. Toda vez que você bebe, você maltrata o seu corpo. E aí você precisa estudar sobre essas coisas aí, sobre os maus dos alimentos, os maus que faz. Então, 90 anos é lucro. é hora extra, né? Aqui na terra. Vai, irmã, mas tá com sono aí. Vai lá, irmão, pode falar. Essa questão, é interessante entender o refrigerante. A gente sabe que inflama um pouco, que é açúcar, né? Você está comendo 1 quilo de açúcar ali no copo. E o açúcar traz envelhecimento precoce. Isso. Acaba com a... Daqui a pouco a gente fica a ruga, você que está provocando a ruga. Isso. Então, a questão da questão de beber e fumar. Ele vai ter deterioro do corpo. Tem pessoas, quem não bebe, nem fuma, não há nenhum tipo de droga, quando ela vai fazer uma cirurgia, ela tem mais probabilidade de sobreviver. Diferente daquele que fuma e bebe e usa droga. Ele não vai ter a probabilidade de sobreviver. Porque tem cirurgias, né? Vamos supor, a pessoa está ali bebendo, fumando, adquire uma doença. Ela adquire e outra que não fuma também adquire. Qual é a probabilidade daquela que bebe e fuma sobreviver nessa cirurgia? 0. Por quê? O corpo dela não tem mais defesa. Destruiu tudo, a bebida, o álcool, cigarro, destruiu todas as barreiras.
de proteção que ela tinha. Sangue fica ralo, ou engrossa demais, né? Gente, as pessoas que não soubessem, tanto que declínio, a pessoa que bebe e fuma, tanto espiritual como fisicamente, elas parariam agora. E se beber uma vez, irmão, faz mal. Imagina quem bebe quase todo dia. A cada 3 dias tá tomando 2, 3 copos de refrigerante. Porque eu falo para os irmãos, eu bebi coca ontem, mas eu sinto que faz mal para mim. Eu sinto, de coração, eu sinto na hora. Eu sinto a alteração no meu corpo. Por 1 ou 2 copos de refrigerante que eu bebo. Imagina quem bebe todo dia. As drogas são um dos instrumentos de profunda degradação do corpo. As práticas sexuais ilícitas também crescem. As crianças e adolescentes são os mais vulneráveis e dependem cada vez mais de um vigilante, amoroso e firme cuidado dos pais, no temor do Senhor. Agora vamos lá, Efésios 6:4, bora lá. Vai falar dos filhos, né? As crianças e adolescentes são os mais vulneráveis. E depende cada vez mais de um vigilante amoroso e firme cuidado dos pais, no temor do Senhor. Vai lá. Pai, não irrite seus filhos. Antes crie segundo a instrução e o conselho do Senhor. Olha lá, pais, não irrite seus filhos, mas criem em quê? De acordo com a? Segundo a instrução e o conselho do Senhor. Qual é a instrução do Senhor e o conselho? É a palavra, irmão. Né? Vamos ver aqui outro aqui. Provérbios 3:12. Esse aí é do pai que cuida bem do Senhor. Bora ver aí, o que é que diz aí? Porque o Senhor repreende aquele a quem ama. Provérbios 3:12? Pronto. Irmão, qualquer negligência pode resultar em gravíssimas consequências. Por exemplo, quem é que deixa seus filhos beber refrigerante a hora que eles querem? Quem deixa já está cooperando para que seu filho sofra no futuro, né? Sabe disso, né? Então nós poderíamos trocar o refri por um suco, né? Ou então de vez em nunca. Então nós temos também que aprender que as nossas crianças, nossos adolescentes estão vulneráveis. É aquela questão, o menino vai para a escola e vê sexy lips, coleguinhas da escola usando droga, porque tem. Todo canto você vai, na maioria da escola, ainda mais nas faculdades, você acha um monte de pino no chão. Irmão, então nós temos que ter um olhar mais crítico para dentro da nossa casa, né? Para dentro da nossa família. Um olhar mais crítico para os nossos filhos. Eu sempre, quando eu converso com meu filho, que eu faço chamada de vida, eu pergunto ele se está tudo bem. E sempre digo para ele, cuidado, não entre no álcool, não entre nas drogas, não pegue no nada que não é de ninguém. Então, eu estou tendo uma vigilância pelo meu filho. Agora, se ele vai ter, ele já tem 16 anos. É uma coisa se ele está morando comigo, né? Outra coisa é se ele mora lá com a mãe. Agora, se você cuida do seu filho desde pequeno, e seu filho não tem nem idade para certas coisas, ele já está praticando, talvez você seja culpado. E amanhã você vai pagar o preço junto com ele. Porque quando o filho é preso, um exemplo, por causa que roubou, porque matou, a mãe sofre junto com ele. Por exemplo, a irmã Tânia. Né? É um exemplo. Queira que não queira, não que a irmã mandou o filho dela fazer isso. Só que para quem não sabe aqui, ou para quem já sabe, a irmã Tânia contou um pouco do testemunho. Estou falando aqui, irmão, né, que está sendo gravado ali. Estou falando aqui da irmã Tânia, porque a irmã Tânia contou o testemunho dela, né, aqui para nós. Não é nada particular da vida da irmã, né? Ela contou que ela vivia nas drogas nessa vida comercial, né? Bateu e viveu aqui como quis. Então, eu estou contando algo que ela contou para nós aqui na igreja. E hoje, o filho dela está preso. Talvez seja uma consequência da vida dela antes sem Deus. Onde o menino não tinha quem se espelhar e caiu no erro também, né? Hoje ela é uma cristã e hoje ela está pagando o preço por algo que ela não soube doutrinar na época. Lógico, que ela não entendia, ela não era cristã. Então, às vezes, aquilo que você acha normal e acha engraçado do seu filho vai ser um fardo para você amanhã. Então, como é que eu estou cuidando? Qual que é a minha vigilância? Tem coisas, às vezes, nas crianças, nos adolescentes, que não é normal, irmão. Mas a gente faz o quê? A gente faz vista grossa. A gente faz que não viu. E esse faz que não viu, que amanhã a gente vai pagar um preço por ele. Então, nós precisamos, irmãos, admoestar os nossos filhos conforme a palavra. Ensinar, repreender, orientar. Ah, mas quando eu falo isso com ele entra no quarto e fica com raiva. É um problema dele. Se ele está com raiva ou se deixou de estar com raiva. Você tem que mostrar a verdade para amanhã ele não passar na sua cara. Porque tem filho que passa, viu? Então, igual lá no serviço, estava comprando lá a editora,
e o menino estava com o celular em casa à noite, e o pai tirou o celular. Aí o menino pegou e falou assim, mas por que você tirou o celular? Você não tirava e agora, porque agora tem que ter regra. Ele matou o pai. Olha aí. Meteu a faca. E ele tem quantos anos, ele? 16. 16, quer dizer, ele foi tirar o celular do menino com 16, Porque virou um- aí já é tarde. Você... a vereadora matou o pai. E mora aqui no Getúlio. Foram tudo por lá. Você vê, né, irmão, como é que é as coisas. Quer dizer, aí eu tenho meu filho agora tem 16 Tirou o anos. celular. Se hoje, um exemplo, meu filho viesse morar comigo, lógico que meu filho não tem mais de 12 anos. Eu teria que ter um olhar especial com ele, eu tenho que pensar diferente com ele, que ele já tem uma ideia. Ele já foi criado no liberalismo. A mãe deixou botar brinco, vai pra casa da namoradinha, a namoradinha dorme na casa dele. Você tá entendendo? Então ele já foi nesses 16 anos, ele foi criado nenhum costume. Eu não posso ele vir hoje morar dentro da minha casa e eu tirar o celular dele do nada. Não que eu tô dizendo que ele vai fazer isso, mas eu precisaria construir algo sobre a mente dele. Não é pegar o menino agora que tem 16 anos e tirar o celular e trancar o menino no quarto. Eu não vou vencer assim. Então aí seria o quê? Seria, como é que eu posso falar para os irmãos? Seria o quê? Seria um tratar na vida dele. Eu como pastor, como pai, eu teria que ter sabedoria, porque, por exemplo, é como o filho do irmão Joilton e o filho do irmão Ivanildo. Não tem como eles agora com 15, 16 anos vir morar com você e você querer tratar ele como se fosse a Gabi, com 10 anos. Porque ele já viveu com pessoas diferentes. Ele tem um costume diferente. Então, se viesse morar com um de nós que somos os pais aqui, que os filhos moram em outra cidade, nós teríamos que ter cautela. Né? Como entrar na vida dele sem agredir, como mostrar que aquele caminho que ele estava indo era errado. Olha, filho, você viu com a sua mãe, só que aqui seu pai tem outra cultura, nós somos cristãos, você vai morar aqui, você vai ter que começar a ir para a igreja. Ah, pai, mas eu não quero mais. Mas você está aqui. Então você tem 16 anos, então você vai procurar um canto para você. Só isso aí já seria um choque de confronto com ele. Porque ele ia se achar obrigado a vir para a igreja porque estava na minha casa. Então, irmão, tem situações que é complexo. Como esse caso aí, o pai foi tirar o celular do menino de 16 anos, o menino se revoltou. Só que é o seguinte, irmão, nós não estamos por dentro do contexto. Isso, acorda aí, irmã, em nome de Jesus. Acorda de novo, irmã. Só que nós estamos por fora do contexto. Irmãos, aí eu quero pedir os irmãos que sempre que vou vir da escolinha, coopere com a aula, tá? Tira os alarmes, põe no modo vibrar. Isso é, como é que eu posso falar para os irmãos? Isso é desagradável para o pastor que está ensinando, né? E é desagradável para quem está pregando. Toda hora toca o celular. Por isso nós temos as plaquinhas. Depois os irmãos lê as plaquinhas ali em nome de Jesus, tá bom? Então, irmãos, esse menino matou o pai. Só que nós não sabemos o contexto. O boato saiu que foi por causa do celular. Ninguém sabe como era esse pai. Ninguém sabe de que forma esse pai bateu nessa criança. Ninguém sabe. Ninguém sabe se esse menino era um demônio de casa e o pai era o certo. Ninguém sabe se o pai estava errado e queria estar certo. Tá entendendo, irmão? Ele sabe, né? Ele já ficou em 5 colégios. Ninguém nunca. Então aí ele já está apresentando um histórico, né? Quer dizer que ele também, o menino, não é um santinho, não. Então vai ver se realmente o pai foi a vítima de verdade. Ou se a vítima era criança. Porque é o seguinte, não é porque eu tenho um filho de 10 anos que eu devo espancar meu filho a todo custo, não. Né, irmão? Conversa, orienta, dá uma lapadinha também que é bom, é de Deus, né? Dá uma lapadinha que é de Deus, fazer o uso da vara. A gente acha que o uso da vara é só da palavra, né, irmão? Deus açoita e castiga aquele que ele ama. Então você tem que dar umas repressãozinhas, tem que botar os castigos, tem que tirar umas coisinhas enquanto é pequeno. Depois que cresce, irmão, aí, depois que criou asa que voa, é difícil você segurar. Né, irmão? Tem umas meninas que chegam lá na hora que ela pergunta, aí tia, vai ser o que do café da tarde? E ela chega falando, aí hoje eu tô atrás da minha mãe fez isso, minha mãe me deixa sair, não sei o quê, aí eu chegar, eu quero as panelas, ela chega falando, aí eu falo dele, você tem assim, que aí não sei o quê, meio chata, eu queria que eu morresse naquela sala, na cantina, aí fica tudo assim, mas tem paciência, a sua mãe o quê, já vai quebrar até tudo barato, aí fica falando, aí fica só para eu estar lá, para eu saber muita coisa. Irmão, isso é mais do que comum que nós imaginamos. Para esse mundo, isso é normal. Nós vemos isso aí direto na televisão. Filho mata pai mata filho, né, irmão? Só que é o seguinte, uma família é uma construção. É uma construção. Todo dia, vocês, como tem uma criança, pelo menos só tem uma criança aqui, né? E a Vaninha tem seus filhos que ainda é de menor.
é uma construção. Lembrando sempre que não adianta eu ensinar o que é certo ou errado e eu fazer o que é certo ou errado. E eu fazer o que é errado. Porque os filhos, eles tendem a 90% de observar o nosso comportamento. Então não é só dizer, você não pode pegar o celular, quando o pai não sai do celular 24 horas, ou a mãe, né? Então, é muito complexo. Cada família é uma história, né? Então, não é só dizer que é certo e que é errado, é mostrar na prática, né? O nosso modo de agir, o nosso modo de falar, isso coopera muito. Né? O melhor ensino é aquele quando a gente pratica, para que as pessoas aprendam. Então, é muito complexo, viu, irmão? Então, os irmãos têm filho pequeno aí. Eu sei que se um dia meu filho vier morar aqui comigo, eu sei que possa ser que haja esses embates, porque eu não baixo minha cabeça. Eu sou o pai, eu sei a posição que Deus me colocou. Não quer, pega o beco, filho. Arruma um bico aí e aluga uma casa pra você. Ou vai morar na praça. Mas enquanto estiver no meu lar, irmão, eu sou duro, eu sou chato, e você até o fim. Eu sei para que Deus me chamou, eu sei onde Deus me colocou, e eu sei quem sou eu diante de Deus. E quando você aprende isso, você sabe que se fulano ou ciclano fica com a cara feia, problema dela. Deus lhe colocou como cabeça. Deus lhe colocou como autoridade. Deus lhe colocou como pai e como mãe. Problema dele se vai chorar, se vai ficar uma semana sem celular. Problema dele se eu vou desligar o Wi-Fi e ele vai ter que dormir sem Wi-Fi. Problema dele. Quem manda na casa é você, rapaz. E ponto final. Eu vou ter filho com 12, 13, 14 anos, 16 anos, deitar e rolar na minha casa. Ele pode me matar. Eu morro justo. Mas não vivo uma vida injusta. Sem poder exercer o que eu exerço. Ah, vai te matar. Deixa matar. Matou, pronto. Melhor que eu vou logo para pé de Jesus. E pronto. Mas vai me matar eu sendo justo. Balança justa agrada ao Senhor. Quando eu saí do Brasil, eu tinha 4 anos. Aí quando eu voltei agora, ele está com 9 anos. Só que uma coisa, eu sempre tratei meu filho, não com ignorância, mas como tinha que repreender. Sim, é necessário. É necessário. Eu nunca tive esse negócio de não ter inteligência emocional. O que faz os pais serem fracos, mãe fraca, é a inteligência emocional. Não sabe repreender o filho na hora certa, e quando vai repreender, é gritaria, querendo bater no menino igual se tivesse batendo no jumento, né? Porque isso não existe, gente. Se não se consertar, beleza, uma lapadinha para se consertar. Bater igual animal, ele tem pai que bate igual animal. Eu já vi situações de pai pegar o filho de dentro de casa e jogar para fora. Chutar, isso aconteceu muito antigamente. Hoje em dia que acabou mais, né? Nem animal não merece isso. Tem pai que faz isso com o filho. Cara, é parte sua. É seu sangue, é algo que saiu de você. Como é que você é capaz de fazer isso? Entendeu? É sem noção. O meu filho, agora ele vai completar 10 anos. Ele está se revoltando com a mãe. Mas, em certo ponto, eu vejo uma culpa minha. Por quê? Porque uma pessoa que eu me envolvi. E agora meu filho vê a situação da mãe dele, né? E ele está ligando as coisas e está vendo que não é certo. Por conta de quê? Toda vez que eu tenho oportunidade, todo sábado que eu vou conversar com ele, eu trago a palavra para ele. Começo a falar de Jesus, começo a ensinar ele, não dando expor, mas ensinando da forma certa, ensinando a palavra. E ele está se tocando nas coisas. Onde, sem querer, eu mostrei um vídeo pregando, ele falou: não, pai, você é padre? Eu falei: não, eu sou não. Eu sou diácono, eu sou da igreja evangélica. Eu sou da igreja evangélica, eu sou diácono. Não é porque eu estou falando aí e tal, de Deus e tal, né? Falei: não, filho. Aí ele começou a rebeldear, brigar na escola. Está começando aqui, eu falei: filho, não faz isso não. Se você começa na mentira, não vai dar certo. Seja um homem de caráter. O homem se torna da agora. Você só tem 9 anos, mas da agora você forma um homem de caráter. Não fica dando lugar pro diabo, não fica mentindo. Errou. Todo erro tem como você corrigir o erro. Não é mentir. Se você mentir é pior. Mas por que você não vai ganhar isso? Você não vai ganhar porque você fez isso. Agora, quando você melhorar, eu vou te entregar. Não quer dizer que eu não vou te dar. Sim. Eu vou te dar, mas você tem que se corrigir primeiro. Aí entra aquela pergunta que eu fiz no começo. Como exercer autoridade com equilíbrio? Você acha que um filho que a vida toda ouviu gritos, ele não vai gritar com o filho dele na vez dele? Você está entendendo? Você acha que essa questão, exercer, né, autoridade com equilíbrio, saber onde você deve ir, onde você não deve ir, saber a hora de falar, saber quando, em vez de você falar, você tem que ir orar, saber o que é uma ação maligna invadindo a mente do seu filho.
Tá entendendo? Então é isso, irmão, exercer a autoridade com equilíbrio. Conclusão: apesar de todo o abatimento e sofrimento que experimentamos em nosso corpo como consequência do pecado e de nossas próprias transgressões em Cristo, em Cristo temos a certeza de uma redenção completa, conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Ele nos dará um novo corpo, eternamente transformado e saudável. Amém? Eu não vou pegar aqui as referências aqui, que vai falar da transformação do novo corpo, novo céu, tá, essas coisas. Mas eu quero finalizar essa lição aqui perguntando para os irmãos: o que a irmã Gabi aprendeu na lição de hoje? Para o quê? Você aprendeu que é para desligar o quê? Que coisa? Tem nome a coisa? É para desligar o quê? Para desligar a mente? Você aprendeu que é para desligar a mente. O pecado sim, tá certo. O pecado sim. Desligar a mente pro pecado. Tá vendo, né, irmão? Tem gente que vem pecado em tudo, né? E se os seus olhos forem mal, todo o seu corpo será tenebroso. É melhor ir, foi quando eu estava falando com o Vanessa naquele dia, ontem foi? É melhor ir pro céu faltando olho do que com os olhos pro inferno. Se o teu olho te faz pecar, arranca, né, irmão? Então, desliga a mente das coisas erradas, Gabi. Em nome de Jesus. Irmão Vanessa, o que é que o irmão aprendeu hoje? Nós temos que o pecado traz consequências, né? Que nós não podemos, hoje nós não podemos viver uma vida de pecado, porque a gente vê que através do pecado, Adão ele perdeu aquele que Deus tinha Comunhão, né? Comunhão. E assim, às vezes Deus tem falado com a gente e a gente às vezes quer dar ouvido à esposa, a gente tem que ver, porque às vezes a gente paga preço por conta disso. Tem que ver se a mulher quer andar lado a lado com a gente, porque às vezes a gente deixa de dar ouvido à voz de Deus para dar ouvido à voz. Lembrando que a voz da esposa não está acima da voz de Deus, né, irmão? Nem a do varão. E aí a gente acaba... Ouvir é bom, né? Nossas esposas, nosso marido, mas nunca está acima, irmão. A vontade do Senhor, né? Porque às vezes a gente paga preço por isso, que a gente deixa de fazer a vontade do Senhor para querer fazer a vontade do nosso cônjuge, onde não está de acordo com a vontade do Senhor. E aí nós acabamos sofrendo essa consequência. Foi a questão. Eva deu ouvido à serpente, né? E o Adão deu ouvido a Eva. Então é aquela questão: eu vou ouvir meu marido como cabeça? Vou sim, se ele for um homem de Deus. Se ele for um homem que cuida da casa de Deus, que cuida da família em primeiro lugar, né? Depois em a casa de Deus. Eu vou ouvir a esposa? Vou. Se ela for uma esposa sábia, que vive a palavra. Né, irmão? Então tem essas questões. Irmão Hortência, o que é que a irmã aprendeu? É isso que ele falou, né? Que eu só devo citar uma pessoa que da palavra, né? Que ela tem... Eu dou glória a Deus por esse casal aqui. Você vê que até eles estão concordando, irmão? Glória a Deus. Aleluia, vai, irmão. Não era assim há uns 3 meses atrás, né, irmão? Glória a Jesus, aleluia. Usa Jesus. Isso que ele falou, né? Que eu não posso dar ouvidos a um homem que é imaturo, que usa a palavra, não entende a palavra da forma certa, mas se é um homem que está dentro da palavra, ele é a ação de Deus. A palavra de Deus ela é acima de todas as coisas. Mas eu devo respeitar meu esposo com tanto que esteja dentro da palavra, né? E homens que têm esposos com tanto que estejam respeitando a palavra. E é nesse sentido. Não adianta eu estar respeitando uma pessoa, eu respeitar uma pessoa que está indo para a lama, vamos ali assim na lama, eu vá só, meu filho. Eu sou bem assim, olha, desde criança, meu pai sempre falava, você tem isso com ela. O outro pode ir para a lama, ela não vai junto. Tanto que eu tinha amigas que diziam assim, vamos ali fazer algo errado. Eu assim, pai, fala lá que o senhor não deixa deixa eu sair, tá? Aí ele ia lá e dizia, eu não deixo ela sair, ele não deixa ela sair. Mas também se ele dissesse para mim que eu não ia sair, eu não ia sair. Eu tinha isso. E como o pastor falou aí sobre drogas, né? Eu lembro que eu fui para Aracaju e eu nem sabia desse negócio assim, de negócio de drogas. E o pessoal só ia pro banheiro, Uma vez a pessoa me falou assim, você quer dar um plequinho? Eu falei, não, obrigada. Não preciso dessas coisas para mim ficar alucinado. Eu tenho Deus. Não, mas é só um taquinho, não. Obrigada. É taquinho ou tequinho? Um taquinho, ele fala assim. Tequinho. E aí eu falava assim, eu falei pro menino, eu falei, não, muito obrigada. Essas coisas eu não pertenço, eu sou de Deus. Eu não sou de Deus, eu digo, você é de Deus, mas você não está seguindo as coisas que Deus quer. Então, meu pai sempre falava disso. Uma coisa muito importante que a gente tem que ter, que eu acho muito importante que a gente tem que ter, é opinião própria. Porque se você não tiver opinião própria, você cai em qualquer laço do inimigo. Vem um amiguinho, você é fraco. Quando me falam que eu era fraco, eu falo, deixa de ser fraca.
Isso você mora mesmo. Então tem que ter sua opinião própria e saber se a pessoa realmente é da palavra ou não. Se é da palavra, muito bem. Agora, se ela não tiver, a palavra de Deus é soberana. Eu tenho que respeitar a palavra de Deus, independente do meu cônjuge gostar ou não. Aí é o problema dele. Se ele disser, vamos na lama, eu digo, vá você pra lama, porque eu fico aqui cuidando disso. É isso aí. Amém. Opinião própria. O que é que o irmão de ouvido aprender? Uma coisa, sobre a questão dos filhos, né? Todos na nossos filhos, porque futuramente ele não é se desviar. Eu estava até ensinando meu filho sobre essa questão. Uma coisa sobre a luta espiritual, tal, que independente seja homem, seja mulher, seja criança, seja adulto, só o que muda das crianças para nós é a responsabilidade, porque nós temos responsabilidade maior. Né? Mas é a mesma luta. Satanás, ele tenta qualquer um, não importa quem seja. Eu falei para ele, tome cuidado. Porque você pode ser Satanás na sua mente aí, você fica desrespeitando sua mãe, sua tia, esse malandro aí, povo aí. Ela está me ensinando ele. Mas a questão que eu quero falar é sobre a questão de nós ensinar nossos filhos de acordo com a palavra. Como foi dito, não adianta eu querer ensinar meu filho a palavra sendo que eu não estou vivendo ela. Criança, ele vai passar na cara. Vai jogar na nossa cara. Ele pode jogar enquanto ele é criança. Tem 9, 10 anos, ele pode jogar. Ô irmão, veio contra constrangedor. Pelo menos para quem tem o Espírito Santo. Tá mentindo, mãe? Tá mentindo, pai? Não, parece uma brincadeira, mas as crianças são sinceras. Elas acabam com a gente. Tipo, a gente vai repreender eles. E eles veem que a gente faz a mesma coisa. Ele vai falar, opa, você tá fazendo isso também. Você vai mentir pro meu pai, mentir pro meu senhor, mentir pra minha mãe. O senhor fez isso, o senhor fez isso. Isso é vergonha demais. Então, como é que eu vou doutrinar meu filho, minha filha, na palavra, se eu não estou vivendo aquela doutrina que eu estou ensinando? Eu estou sendo hipócrita. Não tem como. Né? Aí vem outra questão também, sobre a questão de ensinar os filhos. Então, eu citei. Tem pai, mãe, que pensa que resolve no grito, é na pancada. Não, gente. Tá? A Bíblia não ensina. Que quando o filho não está querendo ouvir o ensinamento, é lapadinha para se orientar. Não como pais, né, para espancar, quase mata o filho. Sem A espancar. Bíblia ensina que se a gente fizer isso, nós estamos pecando. Tem pai e mãe que batem o filho até ver o sangue descer. Isso não, isso é pecado. Isso é pecado, você tirar sangue do seu filho. É pecado, você está ferindo algo que provavelmente é tempo de Deus. Então, tem que ter muito cuidado com nossos filhos. Filho não é só uma propriedade nossa, é uma propriedade de Deus. Deus nos deu para nós cuidar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ensina, o exemplo. Olha, eu até comentei com a minha esposa. O maior de tudo que eu posso ensinar meu filho, eu ser exemplo para ele. Porque no dia que ele fala, opa, eu abri os olhos, eu não quero ficar nesse lar aqui, esse lar aqui não me convém mais. Mas eu tenho meu pai, que é o nome de Deus. Lá eu posso confiar. Ali eu posso ter como meu pai. Aí sim. Né? Porque se eu não tiver exemplo, ele abrir os olhos e falar, não, nem aqui, nem lá. Porque meu pai também é bagunçado. Meu pai é um hipócrita. Meu pai diz que é servo de Deus, mas não vive a palavra. O que é que eu vou ver para me ver se não tem caráter, não tem Amém. ética? Aí, mãe Ivete, o que a mãe Ivete aprendeu hoje? Então aprendeu tudo. Aí sim, mano. Tá certo. Entendeu? Não, sendo inimigo, né? A gente tem que ter um coração bom para as pessoas. Tá? Saber conversar, né? Aprender a conversar, a pessoa. Ela foi uma pessoa muito articulada quando eu entrei lá e hoje eu sinto que ela é outra pessoa. Ela mesmo tem que ver. É uma nova criatura, né? Nunca perdoei ninguém. Hoje, quando eu falei com você, viajando meu coração, eu vi o cara e o cara bem matando, não. Isso é muito bom também, né? Eu boto o louvor, ela me deixa aí o louvor, não queria mais não, pode deixar. Amém. O que a irmã Ivete aprendeu, minha esposa? Agora eu vi que está falando isso sobre os filhos. Sobre os filhos, a gente tem que ter muito cuidado mesmo. Como eu mesmo, eu que estava na época, como o Claudemir ainda já vinha morar comigo, eu presenciou, sabe? Mas só que estava assim com ele, agarrado sim, mas sempre contei coisas boas para ele. Eu sempre ensinei a ele as coisas que tinha que fazer, quando ia no colégio, quando ia no colégio, sempre ensinei. Nunca deixei ele dormir na casa de ninguém, de amigo, nunca deixei, nem os três. Patrick, com 18 anos, queria dormir, não deixei, porque foi um dia. Eu bebia,
Saía na noite e tudo, mas nunca me sentia fora de casa. Quando eles acordavam... Mas esse não era uma cristã, né, Ivete? Era. Sempre estava em casa, mas sempre ensinei a ela as coisas certas. O Douglas sabe, né? Fumo, tudo, mas sempre falei. Vocês fumarem mesmo pra ficar leve, não precisa fumar pra ficar leve. Fumou porque ele quis, que era de maior e faz a vida dele. Ninguém também, né? Eu estava dentro de casa, debaixo do meu teto. Eu pagando aluguel, pagando água, luz, dando de comida para ele fazia o que eu queria. Não era o que eles queriam, era o que eu queria. O Douglas se soltou mais um pouquinho, depois para sair, para ir para o canto, para mais um ano, e até que sempre foi preso. Até hoje, eu não gosto disso aí. Ele vai para o empresário, mas ela vai vir para casa, já está acostumado em casa. Mas graças a Deus, nunca deixei. Não sigo da casa de ninguém comigo. Não, ai, eu deixo eu levar para o nome lá. Não sei o que está lá. Eu não deixei. Olha, você ligou. Então, na realidade, vocês estão contando os testemunhos, não estão contando o que aprendeu. Vai, irmã Rosália, o que você aprendeu, irmã? Que eu aprendi hoje, que é por isso que existem muitas pessoas, hoje, mulheres e homens desorientados. Por quê? Porque vem dos pais. Porque, na verdade, às vezes os pais acham que se eles corrigirem, eles estão maltratando, e não. Porque nós estamos hoje aqui, porque nossos pais eles corrigiram, eles precisavam maltratar, eles precisavam bater, eles não precisavam colocar de castigo ou matar como tudo. Não. É só ensinando a verdade. Tá ali. Agora, queira você ou não, seu filho está onde eles querem ir. E a verdade ele sabe, conhece. Agora, se os seus pais não têm uma orientação dentro da palavra, porque no mundo é só a palavra, é só o Senhor. Se não tem uma orientação ali, é impossível o filho ele seguir o caminho dos pais. Então, eles têm que ter uma orientação dos pais, ele tem que ter uma orientação de Deus, porque se não for de Deus, é impossível. É melhor que o filho chore hoje e aprenda hoje, que chorar amanhã, os pais na cadeia, ou no mundo por aí, né? É mais triste. A pessoa não é melhor que vai chorar hoje, porque está ensinando o seu filho ali a verdade certa, e amanhã não é difícil chorar, ver apanhar do mundo, apanhar da polícia. É mais triste, né? Então, ele tem que chorar hoje, trazer a criança ali, para ele ser amanhã um homem e uma mulher verdadeira de Deus, conhecer a palavra verdade, vai fazer o errado por quem nós conhecemos. Amém. Irmã Elisânia? Eu aprendi mais no hoje. Não tem nada para falar, não. Só aprendi. Alexandre? Já foi suficiente. Eu aprendi, né, os filhos, principalmente o Léo, que vai morar com a gente saber o que falar para ele. Lá para frente, eu vou falar uma coisa para eles, e no resultado, como falou, né, que matou o pai, como eu sou pai, mas eu sou padrasto. Eu tenho que saber o que falar para eles, para ele não fazer isso aí comigo lá na frente. Nesse caso Eu estou quase apoiando os três juntos já. Vamos dar os três juntos. aí é assim, né, irmão? Vai ser uma construção, né? Você está assumindo os meninos já grandes, né? Que já sabe o que é certo e o que é errado. Aí a maior responsabilidade não vai ser nem você, vai ser mais da mãe, né? A mãe que tem que tomar o pulso. Você vai ser um cara para aconselhar, chegar junto devagarzinho com respeito, dizer, tá errado, João Vitor, tá errado, Paulo. Né? Coisa, se quiser ser ou não, aí já é com ele a mãe dele, né? Mas olha, Vaninha, conversei com seu filho assim. Vai lá, orienta seu filho, passa a maior responsabilidade para ela. Nesse caso, você não é pai, né? Você é padrasto. A maior responsabilidade é ela, tem que continuar orientando os filhos dela, como ela falou que ensinou bem, que continua ensinando bem. E eu sempre, como eu disse para ele, eu digo agora, né, irmãos? Ela tem que pregar para os filhos dela que tem que respeitar ele, não como pai, mas como marido dela. Pelo contrário, já queria ser vice. Ele fica do lado do Alexandre e não fica do meu lado já. E vice-versa, né? O Alexandre respeitar ele como filho dela, né? Se vê que a situação está saindo do controle, sempre sentar e conversar. Isso é muito bom, amém? Então vamos ficar de pé. Paula lá, agradecendo. Escola Bíblica Dominical, amém? Quero convidar o nosso irmão Ivanildo para estar orando, finalizando em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por mais uma escola bíblica abençoada, Papai amado, Papai querido, que o Senhor possa, Pai, ter abrido nossas mentes, nosso entendimento, para que nós possamos, Pai, entender a Tua palavra, Papai, o Teu ensino, Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa, Pai, nos ajudar, não só nesse dia de hoje, mas em todos os outros dias de nossa vida, Pai. Nos ensina a ser sábio em nossas casas, para educar nossos filhos, para ter comunhão com nossas esposas, com nossas famílias. Nos ensina, Pai, a ser diferente, Pai, a ser uma pessoa, Pai. Faz sempre a Tua vontade e o Teu querer. Que o Senhor possa, Pai, nos guardar nesta manhã, Pai. Que o Senhor possa nos preparar para um culto logo mais à noite, Pai. Que o Senhor possa nos trazer em paz, meu Pai, em paz e em segurança para a nossa casa. E assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Está encerrado. Vamos em paz em nome de Jesus. Desliga lá, Ivete, por favor.
Paz.